Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Amém. Já agradeceu o Senhor hoje pela sua vida, por tudo que Ele faz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeça pela sua saúde e agradeça pela força e graça que Ele te dá diariamente. Amém. O Espírito Santo me direcionou uma palavra hoje. Perante a palavra que ele me direcionou, eu entendi que eu deveria contar um pouco, né, sobre mim, sobre tudo que aconteceu, né? Isso aqui é lá em Salmos 40. Uma vez eu escutei de uma pessoa, né, um profeta de Deus, que todo mundo tem um salmo da vida. Que esse salmo, a partir desse salmo, você entende o processo da sua vida, né? E quando eu soube disso, perguntei para Deus, né, qual era o meu salmo, e ele falou 40. Né? Eu quero ler aqui para vocês e explicar um pouco para vocês, diante desse salmo, o que aconteceu na minha vida, o que Deus falou para mim, o que Deus tinha decretado sobre a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês. Esse é um vídeo diferente um pouco de todos que eu coloco aqui, porque dessa vez vou falar mais um pouco sobre mim, né? Porque foi direcionamento de Deus e a gente só obedece. Salmos 40, que diz assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando viram isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. O Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso eu respondi: aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guarda a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu me salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o povo. Não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Que palavra linda, eu amo o Salmo 40, né? E eu quero contar um pouco da minha história até chegar nesse salmo, que foi quando começou todo o meu processo, né, com Deus. Eu sou daqui de Piracicaba, São Paulo, né? Eu nasci aqui e eu nasci no berço evangélico, né? Minha mãe se encontrou com Jesus, né, na quadrangular, e depois eu fiquei até os meus 21 anos na Assembleia de Deus, né, junto com meu pai, minha mãe e meu irmão, né? E a vida inteira, minha vida inteira era igreja e casa. Eu não era uma pessoa de sair, de tipo, bagunçar muito, né? Sempre igreja, casa de irmão de igreja, né? Mas, né, desde quando eu era pequena, minha mãe falou, desde os meus 3 anos, né? Minha mãe já notou algo diferente em mim, porque eu já comecei a recusar as roupas que ela queria colocar em mim, sapato, sandália.
eu não sabia expressar, mas eu ficava bravo, né? Fechava a cara, não queria colocar as roupas que ela queria pôr em mim. Aí minha mãe colocava lençol rosa na cama, ela falava que eu chegava, eu fechava a cara e eu arrancava, porque eu não queria. Falava, não quero essa, pode trocar, né? Então, né, minha mãe sempre forçava, né? Mas eu ficava bravo, recuava, mas eu não sabia me expressar. Eu não entendia, né? Ao bem novo, eu já comecei a jogar bola, né? Conheci a bola, comecei a jogar bola. Então eu sabia que eu gostava de ficar com os meninos e jogar bola, né? Porque as meninas não tinham um pouco muito paciência, né? Elas queriam brincar de brincadeiras mais sensíveis e eu não queria. Mas eu não sabia expressar isso. Foi quando eu comecei a jogar bola aos meus 13 anos, né? Conhecer um outro mundo que eu não conhecia. Quando eu comecei a jogar bola, eu vi que outras meninas jogavam bola. E eu, cara, né, parece que eu tinha me achado ali, né? Mas eu comecei a ver as outras coisas, mas mesmo assim, né? Em 2008 eu comecei a jogar bola, meus 13 anos. Foi bem quando eu me batizei. Eu me batizei aos 13 anos, né? Eu conheci uma pessoa, né, na igreja. Ela começou a dar escola bíblica dominical. E ela tinha uma essência diferente, você vê, né, aquele amor. E eu comecei a me empolgar, porque desde sempre eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que, para agradar, eu me esforço, eu faço de tudo. Então, como eu gostei dela e para agradar, eu comecei a me dedicar à escola bíblica. Então, eu estudava a Bíblia, eu fazia. Tanto que ela premiou alguém que não faltasse, que fosse bem nas aulas, e eu ganhei primeiro lugar, de tanto que eu me esforçava, acordava cedo, eu ia para a escola bíblica. E daí eu ganhei, daí eu fiquei feliz. Aí ela falou, você não quer batizar? Aí eu ficava com medo. Falei, ai, acho que não é a hora ainda. Aí ela ficou conversando comigo, até que eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu me batizei, com 13 anos, né? E logo depois que eu batizei, eu comecei a jogar bola. Então eu comecei a ver coisas que eu falei que eu ficava com medo, mas eu tinha muita curiosidade. Eu ficava com medo, eu falei, ai meu Deus. Então eu já me separava, não ficava muito perto, eu ficava longe, né? E era isso, igreja, casa e jogava bola de sábado. Igreja, casa, jogava bola de sábado. E foi isso até os meus 18, né? Eu saí da escola e meus pais, né? Todo mundo tem que trabalhar, né? É o que eles fazem. Não, você tem que trabalhar. Pode parar de jogar bola. E meu sonho era jogar bola, ser profissional. Mas eu falei, cara, acho que isso daqui não vai. Não vai pra frente. Daí eu abandonei, bem triste, assim, porque eu me encaixava naquele mundo, né? De estar ali, jogar bola era meu sonho. Mas aí eu falei, não, eu vou ter que trabalhar, cara. Aí eu fui, comecei a procurar emprego, achei um emprego, comecei a trabalhar, abandonei futebol. Foquei no trabalho, né? Porque eu sou assim, sempre foco numa coisa. E daí comecei a trabalhar. Em 2014, né? Eu fiquei com a primeira menina, né? E mudou as coisas, assim, deu uma reviravolta na minha vida. Eu comecei a entender, me entender. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque desde sempre, né, eu também sabia do meu irmão. Então, eu e meu irmão, né, somos transgêneros. Então, foi aquele medo, aquele sentimento de medo. Porque meus pais, né, evangélicos, cristãos, não, para eles não era para ser. É errado, tal, tal. Então a gente tinha esse receio, então eu, né, fiquei com medo. E daí eu parei e abandonei, fiquei 3 anos, né? Aí até fiquei com uma pessoa, mas não deu certo, terminei. E daí foi
que 2017 eu comecei, né, a ficar meio revoltadinho, né, e querer eu saía do culto, eu saía, ia para rolê, para conhecer gente igual eu, né? Então eu comecei a sair da igreja, porque a gente é assim, né? Quando a gente tá na igreja, a gente não sai de uma vez. A gente vai aos poucos, saindo aos poucos. Então eu comecei assim, começo de 2017, já comecei a sair, voltar de madrugada. Aí minha mãe já começava a ficar preocupada, ligava pra mim. Mas a gente não tava fazendo nada demais, eu tava na rua, dando risada e conversando, porque eu não bebia, não fazia nada errado, porque eu tinha muito temor e medo. A pessoa oferecia, eu falava, não, tô tranquilo. Eu tinha medo, então eu não partia pra essas coisas, né? Drogas, bebida. Então, eu comecei a sair aos poucos. Aí, no meio do ano, conheci uma pessoa, né, que não morava aqui na minha cidade, morava em outra cidade. E daí eu comecei a visitar ela. Só que eu comecei o quê? A mentir para meus pais. Falava que eu ia para outro lugar e não ia. Ia na casa dela e tal. Só que chegou um dia, né, que esse negócio de mentir. Eu não gostava, mas eu falava, meu Deus, mas o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu já tinha 21 anos de idade, eu acho. E daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu menti, né? E ia. Só que chegou um dia que me deu ruim as coisas aqui, e aí minha mãe começou a me procurar e ela não achava. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ir embora. Peguei minhas coisas e vim embora, só que na pista tava chovendo. E nisso, voltando embora, o meu carro derrapou na pista, quando você vai fazer a rotatória, meu carro deslizou assim, ó. E eu perdi o controle do volante. E daí meu carro parou do nada, assim, ó. E eu fiquei assim, ó, paralisado, segurando o volante. Eu falei, meu Deus. Na hora ali eu falei assim, eu podia ter morrido aqui. Ninguém ia saber onde eu tava, né? Minha mãe, olha, já pensando já, minha mãe ia ficar brava comigo, porque eu não contei a verdade e ainda morri. Comecei a pensar um monte de coisa. Aí fui, eu falei, uma coisa aqui dentro falou, você vai ter que falar a verdade. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Minha mãe, ela começou a desconfiar, né? Mãe sabe. E minha mãe começou a desconfiar, e eu com medo, não sabia o que fazia. E aí eu fui, né? Primeiro, eu falei com a minha mãe. É aquela agonia dentro de mim. Eu falei, uma agonia dentro de mim. Eu falei, eu vou ter que falar independente do que acontecer. Parei o carro, falei, mãe, eu preciso falar uma coisa. Minha mãe falou, o que foi? Eu falei, mãe, eu fiquei com uma menina. Ela falou, o quê? Ela falou, bem que eu tava desconfiada, que não sei o que, não sei o que. E daí, no fim, eu falei, minha mãe falou, Amanda, meu Deus do céu, você sabe que não sei o que. Eu falei, mãe, não sei de nada, né? Começou a falar as coisas. Eu falei assim, dentro de mim eu tenho essa certeza e é isso. Porque eu sou assim, pá, não tem essa, não tem quem vai falar o contrário. Então, era uma certeza muito grande. Minha mãe falou, ai meu Deus do céu, e agora seu pai vai ficar louco, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer, mas eu tô contando pra você, agora você sabe a verdade. E quando eu for na casa dela, você vai saber, né? Eu vou contar a verdade. Porque eu quase morri na pista, tal. Aí eu fui e contei a verdade pra minha mãe. Eu fui, só que minha mãe já tava nervosa, porque ela sabia, meu pai não sabia. Aí eu fui, né? Nisso minha mãe contou pro meu pai tudo que aconteceu. Aí meu pai ligou pra mim, falou pra mim ir embora e tal. Só que estavam tudo nervoso. E eu falei, não posso ir embora agora, senão eu tô ferrado, não sei o que vai acontecer comigo. Aí eu fiquei lá do outro dia, no domingo eu voltei, né? Já com medo, pensando. E nisso, meu pai já veio, falou um monte de coisa. Sabe quando você pensa que vai ser de um jeito, vai ser e é totalmente diferente. E nisso, uma bomba, né? Meu pai falou: "Não, eu não aceito e você vai embora. Você não vai ficar aqui".
E eu recebi aquela notícia assim, de tipo, falei, tá, fazer o quê, né? Então, mas eu fiquei muda, não falei nada. Vim pro meu quarto, mais uma coisa espiritual muito forte aconteceu comigo. Eu tive crise de pânico, meu pai levou no médico, eu tomei diazepam na veia, e foi toda aquela confusão, né? A minha família já começou todo mundo saber, e foi bem complicado. Aí depois que eu passei mal, meu pai falou, ai, né, desistiu, falou, ai, fique aí, né? Eu já tava, meu coração já falei, não, eu não quero. Porque aqui eu tinha, na casa do meu pai, eu tinha que ser de uma forma que eu não queria. Era uma opressão muito grande. Então eu falei, eu quero ir embora. Porque eu já tava com sentimento de liberdade. Eu falei, eu quero ir embora. E daí minha avó me acolheu, né? Nisso, antes de sair de casa, né? Eu saí da igreja. Meu pai contou tudo, as coisas que tinham acontecido. E daí uma irmã da igreja veio veio orar comigo. Veio orar para mim. E eu já estava decidida, eu entendia que eu não podia, né? Nem colocar uma calça, eu não podia de calça na igreja, piorou do jeito que eu era. Eu falei, ó, eu já nem quero confusão com minha vida, eu já vou sair, eu já não quero coisa na minha orelha, porque eu já sei o que é. Eu não preciso que ninguém fique falando nada pra mim. E daí a irmã veio orar por mim. A irmã veio visitar e eu falei, nossa, o que que tá fazendo aqui? Já comecei a ficar brava. Aí eu fui lá na sala, ela começou a falar comigo, e eu assim, ia falando comigo, e eu assim, ela falou, vou orar por você. No momento que ela começou a orar, ela foi tomada ali pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas, eu não entendendo nada. Daqui a pouco ela falou, né, assim diz o Senhor, tu vai pregar minha palavra nos 4 cantos do mundo. E eu naquela hora ali, ouvindo aquilo, naquele momento, naquela situação, de tudo que tinha acontecido, como que você vai acreditar? Como que você vai pensar que é Deus falando? Aí eu recebi assim, foi, o quê? Falei, ai meu Deus do céu, agora pronto. E eu pensando que ela tava falando aquilo, né, pra segurar eu na igreja, aí eu falei, não, como que eu vou pregar? Por quê? Aí eu, ai gente, pelo amor de Deus. Aí, né, a gente não entende, né? Ela foi embora, tudo. Eu fiquei meio assim. Peguei, saí de casa. Fui pra casa da minha avó me acolheu. Nisso minha vida mudou. Ela deu um giro assim. Aí eu já comecei a me entender. Eu comecei a cortei meu cabelo. Comecei a usar umas roupas diferentes e tal. Só que, né, minha mãe sempre falava que quando Deus fala, a gente nunca esquece. Só que aquilo que a moça falou pra mim, eu nunca esqueci, né? E sempre ficou na minha memória. Falei, ah, você falou isso pra mim e tal. E aquilo sempre ficou em mim e nunca esqueci. Nisso, né? Eu saí começo de 2017, fim de 2017. 2018, minha vida mudou, né? Março, eu já tinha um carro. Março, eu comprei um apartamento. Então, tava dando tudo certo, né? Começou a andar minha vida. Só que do meio do ano pro fim começou a opressão. A grande opressão, né? Que foi a guerra, questão de política. Uma guerra, né? De um lado, uma coisa, do lado outra. E eu ficava naquele conflito, né? E um medo, uma opressão muito grande. Um desespero. Eu falava, meu Deus do céu, né? Porque na minha cabeça, primeiro rejeitada pelos pais, agora, né, por Deus, né, por Deus, pelos pais, e agora essa guerra no mundo, no Brasil, né, querendo oprimir, querendo, eu falei, meu Deus do céu, onde vai parar?
E daí aquilo começou a tomar conta dentro de mim. Comecei a entrar começo de ansiedade e depressão por causa disso. E eu via aquela opressão, eu entrava na internet, eu ficava pior, né? E daí foi um dia que eu comecei a ver a maioria dos meus familiares, né, contra aquela guerra. E eu vendo aquilo, eu me vi dentro de um quarto e vendo aquelas coisas, mas eu senti assim dentro de mim, no meu espírito, na minha alma. E eu comecei a chorar, um choro da alma, de desespero, daquela coisa, daquela opressão. Eu comecei a chorar, chorar. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Porque eu já tinha a dor de tudo. Eu já tinha passado. E depois mais aquela opressão. Né? As pessoas falam, ai, não foi nada demais, não era isso. Mas nós que estava sentindo na pele, nós sabemos que é isso, que foi isso. Né? Tanto que eu não era favorito da outra pessoa. Mas, como estava uma opressão muito grande, eu não tinha uma outra escolha. Então, eu falava, meu Deus do céu, onde vai parar essa opressão? E foi que, né, tudo aconteceu. Foi eleito e tal, 2019, né? Começou tranquilo, primeiro ano e tal. Eu acho que começou 2020, né? A pandemia. Acho que foi 2020. Começou a pandemia. Tudo fechado, aquela coisa. E eu falei, meu Deus, parecia que piorava cada vez mais, né? A pandemia. Quem conhece o poder de Deus, quem sabe quem é Deus, porque o inimigo não tem poder, né? Quem sabe o poder de Deus sabe que foi a mão de Deus, né? Sabe, entende aquilo que aconteceu. Só que na pandemia de 2019 para 2020, minha vida deu uma virada, né? Depois que Deus abriu as portas e tal, a minha vida deu uma virada, né? Que eu comprei um apartamento, né? E eu comecei, a minha vida financeira deu um salto. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar ela, né? E eu comecei 2020, ano de pandemia, que todo mundo tava sem emprego, situações terríveis, tinha gente perdendo emprego, tinha gente passando necessidade, dependendo de auxílio emergencial. A minha vida deu um salto na vida financeira, né? Eu reformei o apartamento, eu pagava aluguel, a gente mantia, né, as contas do aluguel, da casa, compra. E a gente vivia na fartura, comia bem. E ainda eu reformei o apartamento, né, que eu tinha comprado. E eu conseguia fazer os dois. A gente começou a prosperar, assim, financeiramente, muito. E a gente morando junto, né, reformando apartamento, trabalhando muito, 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 fazendo dinheiro. 2021, 2020, 2021 eu mudei pro apartamento que eu reformei, né? No que eu mudei pro apartamento, eu comecei a querer cortar cabelo. Encanei. Fazer curso, barbearia. Não, quero fazer porque eu gosto, quero fazer. Fiz o curso, né? Tava fazendo o curso. No que eu comecei, eu falei assim, se eu começar a fazer o curso e eu tô vendo que eu tô bem aprendendo, eu vou pedir para mandar eu embora, né, do meu trabalho. Já fazia muito tempo que eu tava no meu trabalho, desde os meus 18. Tava no mesmo lugar ainda, né? No mesmo lugar, fiquei em um emprego só. Tive um emprego, carteira. Aí eu comecei a cortar cabelo, eu tava vendo que eu tava bem. Eu falei, eu vou pedir pra ser mandada embora. Porque eu vou conseguir cortar. Então, aquela coisa dentro de mim. Aí eu fui pedir pra mandar eu embora, mas não mandava. Fiquei um ano tentando ser mandada embora. Chegou em 2022,
né? Outubro de 2022. Começou umas coisas acontecerem dentro da minha casa, guerra. O meu irmão morava comigo, né? Minha ex-namorada também. Começou umas guerras. A gente terminou o relacionamento, ela saiu do apartamento, né? Meu irmão também tava lá por enquanto. Aí o que aconteceu? Dia 30 de 2022, aquela grande opressão, né? De novo, 2022 foi aquela guerra novamente. E não sei o que, contra não sei o que. E dia 30 de 2022 acabou aquela opressão. Meu Deus, parecia que tinha sido uma libertação na minha vida, né? Aquela coisa me consumindo, eu falei, meu Deus, tem que acabar isso, né? E daí acabou. Nossa, aí foi, parece que foi uma virada ali, uma virada, porque eu tinha terminado meu relacionamento, depois acabou essa opressão. Aí meu irmão logo depois ele saiu, né, do apartamento, eu fiquei sozinho, né? E eu senti, a hora que eu entrei no meu apartamento, eu senti aquela leveza, aquela paz. Eu olhava assim, eu falava, nossa. Eu tava sozinho, eu tava triste por muitas coisas que tinham acontecido, mas eu senti a paz. Eu senti que era o que era certo fazer, né? Aí passou a opressão, tudo. Logo depois eu fui mandada embora meu serviço. Eu fiquei 1 ano tentando ser mandada embora. Você vê que as coisas de Deus é assim, né? Quando você quebra o ciclo, abre outras portas. Então eu quebrei vários ciclos da minha vida e abriu a porta. Eu saí do meu trabalho e já ingressei para a área da barbearia, né? Era final do ano, novembro, né? E ali eu senti que já era Deus entrando na minha vida. Parecia que ele tinha falado assim, agora saiu todo mundo, agora sou eu e você. Eu senti isso, né? Fui para a área da barbearia, era final do ano, trabalhava eu e um colega meu. E daí ele tava esperando, né, para fazer uma cirurgia no joelho. E daí abriu, né, uma vaga. Olha pra você ver como é as coisas de Deus. Abriu uma vaga para ele fazer a cirurgia. Ele falou, eu vou fazer a cirurgia porque eu vou embora do país. E daí você vai ficar sozinha aqui na barbearia, se dá conta. Foi assim. E daí o que aconteceu? Eu falei, tá bom. Eu, né, tava aprendendo ainda a cortar cabelo. E eu assumi ali sozinho. Eu falei, nossa, eu vou ficar sozinho no final do ano. Então eu trabalhei muito. No final do ano trabalhei muito. E o que aconteceu? Eu aprendi, né? Porque eu cortei muito cabelo, era cabelo de tudo quanto é tipo. Então janeiro eu aprendi, né? E eu fiquei sozinho também em janeiro. Fevereiro ele falou, viu, eu vou embora, você fica aí. Só que a minha falta de maturidade, eu não sabia conversar, eu não sabia lidar com as coisas. Eu aceitei, fiquei lá sozinho, me vi sozinho numa situação. Tipo, ele falou, fica aí, tô indo embora. E daí eu, né, a gente conversou, fiquei sozinho. E eu não tinha noção de nada, não sabia como levar uma barbearia, né? As mãos, administrar, não sabia nada. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu tô sozinho. Sozinho em tudo, né? Na minha casa, eu enfrentando tudo sozinho. Só que daí que entra o Salmo 40 na minha vida, né? Porque meu trabalho tá me fazendo, tá fazendo o quê? Ficar doente. Eu tava doente lá, eu tava com muitos problemas. Problema na costa, na coluna, no pescoço, no braço. Nossa, espiritualmente eu tava muito mal, né? Tribulado. E daí que entra, né? Quando o versículo 2 fala assim: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Foi quando eu saí do meu trabalho, ele firmou os passos ali na barbearia, ele falou, agora você vai ficar aqui, né? Firmou meus passos. Fevereiro eu já estava cortando muito bem, já estava sumindo, ele firmou meus passos, né? E daí foi tudo que aconteceu na minha vida, né? Janeiro, fevereiro eu comecei lá sozinho, fevereiro,
Até hoje, fevereiro de 2023, Jesus me visitou naquela barbearia. E minha vida começou a mudar. Por que falo isso, que Jesus me visitou? Porque veio uma pessoa sorrindo para mim, com os braços abertos a me ajudar. Ela falou, eu tô sentindo algo aqui dentro que eu tenho que ajudar você. Ele tava vendo minha situação, comecei a contar minha história. E falou, sinto que eu preciso ajudar você. E ele começou a me ajudar a como arrumar, administrar. E eu comecei a prestar atenção no que ele tava falando. E ali eu comecei a entender, eu comecei a me alegrar. Falei, nossa, eu vou começar a fazer, mudar as coisas aqui, né? Vai dar certo. Aí comecei a sentir falta da pessoa. Detalhe, né? Eu não vou falar nome em respeito, não falei nome de ninguém, né? Ele era um homem transgênero. E parece que eu tive um encontro comigo, com a minha personalidade e com Jesus ao mesmo tempo. Então foi muito forte, né? E daí eu comecei a querer ficar mais perto dele. Eu ficava chamando ele para ir lá para cortar cabelo. E daí teve um dia que ele foi. E daí ele viu, ele percebeu que eu comecei a querer entender, saber, querer que ele ensinasse eu as coisas. Porque, né? Porque ele tava falando coisas que tava dando certo. Então eu comecei a ter uma curiosidade muito grande. E daí ele falou, olha, eu cobro para fazer isso, mas eu vou te ajudar, porque meu coração tá sentindo de fazer isso. E ele começou a me ajudar. Ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu assim, meu Deus. Aí comecei a prestar atenção. Só que ele falou muito forte, né? Ele falou, ó, eu dei essas dicas para você, e eu quero que você faça porque eu quero te ajudar. Mas se você não fizer, eu não vou falar mais nada. Daqui um mês eu vou voltar. E se não tiver nada mudado, eu não vou falar mais nada. Eu vou entrar mudo e sair calado. Nossa, aquilo bateu assim dentro de mim. E daí ele falou, daí eu fiquei, nossa, tá bom. Daí ele foi embora, mas eu senti algo dentro de mim. Meu coração, assim, começou a, nossa, dentro de mim, assim, aquela ponta de informação, aquela coisa. E eu senti muito forte dentro, porque você sabe quando Deus fala. Quando Deus fala, você sente, seu coração sente. Então eu falei, foi Deus que falou comigo. E eu falei, eu pedi a ajuda dele e ele trouxe alguém para me ajudar. Eu falei, pois eu vou fazer tudo que ele falou. E daí eu comecei a fazer tudo que ele tava falando para mim, né? Movimentar as coisas e tal. Eu comecei a prosperar mais a barbearia, né? E eu comecei a me alegrar, a mudar o meu espiritual. Só de mudar ali. E depois eu reformei todo o lugar. E ele chegou, né? Ele foi lá visitar eu de novo. E ele chegou, ele viu tudo arrumado. E ele ficou emocionado. Ele falou, meu Deus. Ele falou, tô impressionado com você, parabéns. Você conseguiu fazer tudo que eu falei. E eu falei, cara, isso não é normal. Uma pessoa querer ajudar, né? E ficar feliz, emocionado. Nunca vi isso na minha vida. Falei, não, não é possível. E daí ele falou assim, agora eu vou mexer em outro lugar. Em você. Ele falou assim, tá tudo bem? Falei, eu tô conhecendo uma pessoa, mas eu tô inseguro, né? Por vários relacionamentos que não deram certos. A gente vai fechando o nosso coração, guardando amargura. Ele falou, quero conversar com você, né? Comecei a conversar com ele, aí ele parava assim, ele começava a falar, né? Ele começou a fazer um processo de libertação, que eu comecei a entender as coisas. Ele falou, não, você tem que deixar o passado para trás, perdoar, tal, tal. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu, tá bom, então, fui para casa, assim, com aquela coisa no meu coração. Comecei a procurar mensagens, conversas antigas. Comecei a ler conversas antigas. Comecei a reconhecer que não era eu ali. Falei, gente, como eu mudei? Como que eu pude mudar assim? O que aconteceu comigo? Comecei a ficar preocupado. Aí eu falei, não quero mais isso, né?
Eu quero ser essa pessoa aqui. Cadê essa pessoa? Né? No que eu falei, né? Eu fui dormir. No outro dia, acordei diferente. Parecia que um crocodilo tinha saído das minhas costas. Eu senti leveza, paz espiritual. Falei, meu Deus, alguma coisa mudou. Eu tô sentindo. Fui trabalhar, tal. E daí ele foi fazendo, ele peça perdão. E daí tudo que ele falava, eu fazia. Era Deus falando comigo e eu fazia. E eu fui pedir perdão pro meu pai, porque eu fiquei 7 anos sem conversar com ele. Desde quando ele me expulsou de casa, eu não falei nada com ele, mas eu fiquei na minha. Mas, mesmo assim, né? Deus, ele fala que a gente tem que pedir perdão, mesmo que a gente não tenha causado nada. A gente tem que pedir perdão, né? Eu tava falando, né, que tudo que ele falava, eu fazia. E no versículo, olha que diz o versículo 6, né? Que, pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir. E quando a gente tem ouvido para ouvir, a gente obedece, a gente tem um coração que obedece, né? E daí eu saí, né? E começou o processo da libertação. Eu pedi perdão. Aí ele falou, aonde você se sentir triste, você sai. E daí eu falei, nossa, o apartamento que eu moro, eu tô triste lá, porque eu morei com alguém lá. E eu acho que é melhor encerrar o ciclo lá. Por mais que eu tenha gastado dinheiro, eu não quero mais. Então daí eu comecei a querer vender o apartamento. Fiquei, né, procurando um monte de gente, né, para querer vender, oferecia para as pessoas. Mas como as coisas de Deus, é no momento certo. Aí eu encontrei a pessoa, né? A pessoa comprou o apartamento. E eu falei, bom, agora eu preciso procurar uma casa. Gente, eu descrevi o jeito que eu queria a casa. Falei, eu quero uma casa assim, portão fechado na frente. Eu quero árvore no fundo. Só isso, né? Que seja no bairro tal. Eu trabalhava lá, eu falei, eu quero no bairro tal. Também para ficar perto onde eu trabalho. No outro dia eu fui trabalhar, comentei com as meninas no meu trabalho, que eu queria mudar, que eu queria alugar uma casa. Ela falou, tem 2 casas para baixo aqui, tem uma casa alugando. Falei, sério? Gente, nunca tinha visto aquela casa. Peguei e fui. Ó, eu colhei, vi aluga-se a placa. Era fechada, né? Do jeito que eu tinha falado, a entrada. Falei que eu quero fechada, não quero que, tipo, tenha acesso para alguém pular. Falei, gente, aí na hora eu arrepiei, parece que eu senti a presença de Deus. Falei, meu Deus. Falei, vamos procurar no site, né? Procurei no site e fui passando as fotos. A hora que eu vi, tinha o quintal no fundo, com 5 árvores no fundo. Do jeito que eu tinha falado um dia antes. Eu falei, essa casa foi Deus que mostrou pra mim. Foi Ele que preparou essa casa pra mim. Essa casa é minha. E daí eu procurei a pessoa, né, que trabalhava. E eu vi a casa. Falei, é essa. Né? As pessoas, nossa, mas já? Falei, é. Né? E daí foi todo um processo para mudar. Né? Mas aí foi, né, outubro. Outubro eu mudei. Outubro. Né? Foi todo o meu processo de libertação e tal, né? Só que conforme eu já ia mudando, eu comecei a ver que o meu espiritual já estava mudando. Eu estava mais sensível. Então, as pessoas que sentavam na cadeira para cortar cabelo, elas entravam de um jeito e elas saíam de outro. Eu começava a conversar com elas, eu começava a entender o que elas estavam passando. Parecia que o Espírito Santo estava revelando as coisas para mim. E eu falava e a pessoa saía de lá feliz. E aí eu comecei a perceber que eu não estava gostando mais de cortar cabelo. Porque eu estava gostando do quê? De conversar com as pessoas e fazer o processo da libertação. Aí que começou a dar uma confundida na minha cabeça, né? E daí foi que, né, outubro, eu mudei de casa, né? Mudei de casa, saí da casa, né? Gente, eu dormi. Outro dia que eu acordei, eu senti uma presença de Deus gloriosa.
gloriosa. Comecei a chorar de manhã, chorar, chorar. Uma presença, uma coisa. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô sentindo? Né? Porque quando você sente a presença... Porque, tipo assim, a Bíblia, ela fala, né, que a gente somos aceitos por Deus por meio da fé, né? E a fé é o que? Ação. Quando eu entendi que era Deus mostrando a casa, eu sabia que era Deus e eu fiz o quê? Eu mudei. Foi a fé. Foi pela fé. Então eu mudei, eu recebi a graça naquele dia. E eu senti uma presença gloriosa de Deus, né? Outubro de 2023. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nisso eu estava muito feliz, muito alegre, aquela presença, aquela coisa, aquele sentimento dentro de mim, né? Eu preparando as coisas para fazer o café ali na cozinha, eu estava sozinho. Eu ouvi o Espírito Santo falar claramente no meu ouvido, né? Antes disso, uns dias antes, né? Eu ouvi uma pessoa veio falar comigo na barbearia. Ela falou, eu tô sentindo de falar algo pra você, tô me arrepiando aqui, né? Eu tô sentindo que eu tenho que falar algo pra você. Eu falei, não, pode falar. E ela falou logo assim, você tem 15 dias pra salvar uma vida. Eu falei, que? Ah, meu Deus, agora pronto. Você tem 15 dias pra salvar uma vida. Você vê que minha vida fez isso aqui, 2023. Eu não tava tendo mais noção de mais nada, as coisas só acontecendo. Eu falei, mas como? E eu lembrei que na época, quando eu ia pra escola, eu senti de conversar com uma pessoa, meu coração, procurando ela, né? E eu não conseguia achar ela, porque fazia muito tempo que eu não conversava com ela, não sabia onde ela tava. Nisso, eu não consegui falar com ela, não consegui ver ela. 2 semanas depois, ela se matou. Então, isso me fez lembrar, arremeter ao passado. Eu falei, meu Deus do céu, uma vez já aconteceu isso comigo. E eu perdi essa pessoa. Dessa vez eu não posso perder. E daí ela falou assim, faça alguma coisa, vai na igreja, ora. Ela falou assim, você vai na igreja? Eu falei, nossa, faz 7 anos que eu tô afastada. Ela falou assim, ora, faz alguma coisa. Mas você precisa salvar essa pessoa. Essa pessoa, a vida dela tá nas tuas mãos. Nossa, gente. Eu recebi uma bomba. E daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falei, vou orar. Eu fui e orei. Falei, Senhor, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô orando. Fazia muito tempo que eu não orava. Falei, né, eu não sei se o Senhor quer que eu salve alguém, mas como assim? Eu não sei o que tá acontecendo, mas salva essa pessoa, Pai, tem misericórdia. Não lembro muito o que eu falei na oração. Falei amém. Eu lembro que depois que eu levantei daquele dia, minha vida mudou. Eu fiquei muito mais sensível espiritualmente. Eu senti até que uma pessoa estava chegando na minha barbearia. A pessoa estava chegando, eu falei, tal pessoa já tá chegando. De tão sensível espiritual que eu tava. A pessoa olhava o semblante da pessoa, entendia o que ela tava passando. Gente, foi sobrenatural o que eu tava vivendo. E daquele dia que eu mudei, né, que eu entrei na casa, o Espírito Santo falou para mim. Né, no fim, eu achei a pessoa que estava em situação difícil, que o Espírito Santo já me revelou, falou, é ela, né, que eu tinha que salvar e tal. Falei, meu Deus do céu. E naquele dia que eu mudei, o Espírito Santo falou claramente no meu ouvido, dá a sua moto para ela. Eu olhei para trás assim, eu não vi ninguém. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Aí eu escutei de novo, dá a sua moto para ela. Aí eu falei, mas quem? Aí ela veio na minha mente. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E daí, com aquela coisa, eu tenho que dar minha moto. Aí comecei a entrar em contato com a pessoa, não conseguia ver ela. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Né? E daí eu fui no banho, né? E toda vez que a gente vai tomar banho, vem aquela reflexão. Aí eu coloquei hino pra tocar. Porque, né, tava cheio do Espírito Santo, queria ouvir hino. E daí eu me ajoelhei no chão, aí eu senti a presença de Deus, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não tava entendendo nada, porque eu não tava indo na igreja, eu não entendia. Só o meu espiritual, né, acontecendo tudo ali. E daí,
Passou aquele dia, eu falei, meu Deus, eu tenho que entregar essa moto. Né, eu ouvi falar, eu tenho que entregar, meu Deus do céu, e aquela preocupação, e orando para essa pessoa, né? No fim, né, foi outubro isso, dezembro, eu consegui me encontrar com essa pessoa, né? No dia, eu falei, viu, eu preciso que você venha até aqui no meu salão, preciso conversar com você. No fim, eu até mudei de salão, aconteceu um monte de coisa, eu tive que mudar de salão. Eu mudei de casa, eu mudei de salão, então tudo aconteceu. Porque eu tava com uma fé inexplicável. E eu só tava indo, eu não tava nem pensando, só indo. Mudei de salão. Aí eu falei assim, viu, eu preciso conversar com você, vem aqui e tal. Ela falou, não, tá, fechou. Ela não queria ir, né, tava dando tudo errado. Mas eu falei, você tem fé? Eu falei, se você tiver fé, você vem aqui. Ela falou, não, beleza, eu vou. Inclusive, a pessoa, ela era homossexual, né? E daí ela foi lá. Eu falei, viu, eu preciso conversar com você. E tal, conversando com ela. Ela falou, nossa, eu tô passando por um momento muito difícil, conversando. E daí ela falou, faz 15 dias que eu tentei me matar. Aí eu arregalei meu olho assim, falei, meu Deus. Aí ela falou assim, eu tentei me jogar da ponte. Mas ao momento que eu ia me jogar da ponte, uma pessoa me apareceu e me puxou pra trás. Não faça isso, Deus tem uma obra na sua vida. Eu falei, meu Deus, né? Então, tipo assim, era real tudo que tava acontecendo e eu tava começando a entender. E daí ela falou assim, aí depois disso, né, eu pedi perdão pra Deus e eu comecei a fazer, né, ir no psicólogo, me tratar e tal. E daí ela falou assim, aí eu comecei a orar, pedir uma ajuda pra Deus. Eu pedi uma moto. Nossa, eu me arrepiei. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, eu tô pedindo uma moto, alguma ajuda pra mim começar a trabalhar, pra me reerguer na minha vida e tal. Aí eu falei, meu Deus. Aí conversei com ela, eu falei, não, vai dar tudo certo e tal. Na hora que ela foi embora, peguei meu capacete, minha chave e dei pra ela. É seu. Deus me mandou te entregar isso. E ela começou a chorar. Não, não, você tá de brincadeira. Falei, tô falando sério. Vai em paz. Eu só tô sendo obediente, né? E naquela hora eu comecei a falar umas coisas pra ela que eu sabia que não tava vindo de mim. E eu falei, meu Deus do céu, e falando, ela chorando, me abraçando. Depois ela foi embora. Gente, do nada eu senti uma glória de Deus tremenda. Eu fui embora. Eu lembro que eu peguei o Uber, deu 10 reais, né, pra minha casa. Eu dei 50 reais pra moça. Eu falei, ai, fique em paz, vai com Deus. E naquela alegria, aquela felicidade, né? Cheguei no outro dia de manhã. Fui pra um lugar tomar café. Né? Nisso eu conheci uma pessoa, né? Que eu tava falando pra vocês. Aí a gente tava morando junto nessa casa. E no outro dia acordei cedo, falei, meu Deus, que glória é essa que eu tô sentindo? Eu tenho que sair, eu tenho que ir pra algum lugar, tô muito feliz, né? E daí eu fui no lugar tomar café e tal, muito chique, muito bonito. E lá eu tava com a minha cabeça, eu tava lá, mas minha cabeça tava em outro mundo, eu tava um monte de coisa na minha cabeça, na minha mente, sabe? O Espírito Santo falando comigo, uma coisa, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Era muita coisa acontecendo, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu, assim, pensamento, falei, nossa, mas eu dei a moto. E eu lembro que a pessoa tinha falado pra mim que ela não acreditava muito em Deus, né? Então ela falava universo. Ela falou, sempre quando você doa algo pra alguém, o universo traz de volta. Ela falava. E eu falava, né? Falei, tá, e nisso que eu pensei, que eu falei, não, eu dei a moto, então alguma coisa vai trazer de volta, vai vir de, né, o pensamento. E nisso eu tinha escolhido um carro, já fazia 3 meses que eu tinha escolhido o carro, porque eu já sabia que eu ia dar a moto, olha pra você ver. E daí eu escolhi o carro que eu queria e uma moto, né? Você vê que era coisa de Deus. No dia que eu ia dar a moto, eu falei, Deus, oração assim, falei, mostra pra mim, dá um sinal
que eu preciso dar essa moto hoje, pra mim ter a certeza. No fim, minha namorada pediu pra mim buscar, né, um lanche pra ela comer. Eu fui buscar, eu parei a moto. E na hora que eu saí, né, eu tinha escolhido uma moto, né, eu queria uma Lander 250. Quando eu saí do negócio da lanchonete, tinha uma Lander 250 do lado da minha moto. E eu fiquei olhando assim, na hora assim, falei, meu Deus, é o sinal. E daí eu fui toda alegre, falei, meu Deus. Então eu já tinha certeza que ia voltar algo pra mim. E eu já tinha escolhido o carro. Falei, bom, escolhi o carro. Então eu falei assim, não quero a moto, eu vou querer o carro. Só que o carro, ele tava a 1 hora daqui, né, da cidade, tava em outra cidade. Falei, meu Deus, como que eu vou buscar esse carro? Ali eu comecei a matutar tudo, o que eu ia fazer. Eu falei, não, eu preciso de R$ 2.000 para ir buscar esse carro. R$ 1.000 para dar de entrada no carro, para buscar. Daí eu consegui, né, ali, pensando em pensamento ali, o que eu ia fazer para buscar o carro. Ai, que loucura, a fé, né? Eu falei, como que eu vou fazer e tal? Gente, eu entrei no meu aplicativo, não tinha nada. Fechei o aplicativo, eu entrei de novo, tinha lá empréstimo de 2.000. Eu tinha acabado de falar que eu precisava de R$ 2.000. Eu falei, se esse empréstimo cair agora, amanhã eu vou buscar o carro. Empréstimo, eu fiz o empréstimo, caiu na hora, né? E eu fui buscar o carro. No outro dia, consegui trazer o carro. Inclusive, eu vou deixar testemunho, né, desse carro para vocês verem depois o que aconteceu. Aí depois que eu peguei o carro, ali eu tinha certeza que Deus queria algo comigo. Falei, Deus está me chamando. Não é possível. As coisas estão acontecendo, um monte de coisa, eu não tô entendendo nada. E daí que me lembrei da profecia. Falei, meu Deus, será que ia ser real mesmo? Porque as coisas estão acontecendo. Meu Deus do céu. Só passar um monte de coisa na minha cabeça. E eu tinha acabado de mudar de salão, né? Peguei o carro e eu tava montando o salão, né? Comprei as coisas, comprei espelho, comprei cadeira, instalando todas as coisas. O salão tava pronto. A última coisa que eu fui fazer é pendurar o certificado na parede. Peguei um adesivo 3M, colei na parede, firmei assim na parede, né? Falei, pronto, agora tá pronto o salão, né? Fiz assim, não caiu o certificado. Gente, eu dei 3 passos para frente. Virei, dei 3 passos. O certificado caiu no chão. Pá! Quebrou. Espatifou o vidro, quebrou tudo. Eu levei um susto, eu olhei para trás. Ali o Espírito Santo falou comigo. Acabou aqui. Você é minha. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô montando um salão. E Deus tá me chamando. É isso, dezembro. Encerrei dezembro. Mas já com aqui no meu coração, o que eu vou fazer? Porque não vai durar muito tempo isso daqui. Né? Virou dezembro, né? A minha vida tava acontecendo um milagre atrás do outro. Desde outubro até dezembro, só milagre, só coisa sobrenatural. Né? Que nem aqui o Salmo 40 diz, né? O Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a ti, tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos, pois são tantos que não podem ser contados. Era um milagre atrás do outro, coisa, fé, é uma coisa assim, sobrenatural que estava acontecendo comigo. Mas aí, janeiro, começou a desmoronar tudo. Desmoronar, tá? E eu falei, meu Deus, cadê aquilo que eu tava sentindo, aquelas coisas, parece que eu tinha perdido tudo, né? E foi nessa ilusão, né, que eu comecei a achar que a alegria que eu tava sentindo era das coisas materiais que eu tava comprando, e tudo, tava comprando muita coisa. Então minha vida começou a subir, assim, no nível
sobrenatural. Depois que desmoronou a minha vida espiritual, parece que tudo aquilo, carro, as coisas, não fazia mais sentido nenhum. Falei, gente, e agora? Né? E depois eu vi assim, eu falei, e agora? Eu quero sair daqui. Eu quero ir com Deus. O que eu vou fazer? Eu tinha acabado de mudar, eu tinha acabado de mudar de salão. Gente, eu joguei tudo pro alto. De um apartamento montado, né? Carro, tudo. Salão, eu joguei tudo pro alto. Saí do salão, fechei, né? Abandonei tudo, terminei meu relacionamento, saí da casa, eu semeei tudo minhas coisas. Falei, eu não quero mais. Né? Deixei tudo pra trás. Eu só tava com algumas roupas e meu travesseiro. E vim pra casa dos meus pais, porque eu já tinha falado com meu pai, né? Tudo. E eu abandonei tudo, né? Fevereiro de 2024. E eu falei, não, eu quero Deus, eu quero ficar só com Deus. Porque, né, eu quero me dedicar àquilo que Ele quer pra mim, porque eu ainda não sei. Aí, em março, eu tava aqui e tal. Comecei a ir pra igreja. E foi quando, né, que eu abandonei tudo, acabou tudo. Eu só tava eu e Deus, não tem mais ninguém, não tem mais nada. E daí eu fui pro culto, né? E eu falei, Deus, olhei pro alto assim, no meio do culto, eu falei, eis-me aqui. Eu não tenho mais nada, deixei tudo para trás, só eu e você. E é aqui que fala, né, no Salmo 40, quando ele fala, por isso eu respondi, aqui estou, aqui estou. É porque eu falei, eis-me aqui. E daí meu processo começou, né? Aí veio o bum, né? E daí foi abril, né? Que primeira coisa quando Deus, ele te chama, ele mostra a sua identidade. E daí foi quando, né, eu já tava me reconhecendo como um homem trans, tal. Depois que eu me encontrei com Jesus, eu tive a certeza, né? Eu falei, é isso, é isso. E daí eu tinha escolhido um nome, né? Eu tinha escolhido um nome que era Ami. Escolhi esse nome, tal. Comecei a ler a Bíblia. Chegando lá em Gênesis 19, eu vi que, né, tinha, lendo o versículo lá de Ló, o filho de Ló com a filha mais nova, chamado Ben-Ami. E ali o Espírito Santo falou comigo. Falei, meu Deus, esse nome tem na Bíblia? Porque eu procurei na internet nome sem gênero africano. Apareceu a minha, eu escolhi. A hora que eu vi, eu quero esse nome. E daí acho que eu tinha visto 3 nomes, acho que era o quarto. Falei, eu quero esse. Escolhi o nome. E daí veio esse nome na Bíblia. E eu fui pesquisar o que era, o que significava. E Ben-Ami significa filho do meu povo. E daí foi que começou, né, todo o meu processo. E daí eu entrei, fiz um processo né, de jejum. E daí Deus confirmou esse nome para mim. E depois ele me deu as revelações na palavra. No dia 8 de abril de 2024. E aí foi tudo que, né, eu vivi até aqui, né? Já desde abril do ano passado eu prego a palavra, né? Venho pregando nas minhas redes sociais, né? E todos os dias. Então, né, estou debaixo dessa palavra que Deus falou para mim, que, né, eu ia pregar aos 4 cantos do mundo. E, né, fora as outras profecias que eu recebi, fui em outras igrejas, recebi profecia, né, Deus falando comigo sobre tudo o que ia acontecer, né, e, né, se confirma, né, sobre o Salmo 40, né, que ele me ensinou a cantar uma nova canção.
um hino de louvor ao nosso Deus. Quando viram isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e que não vai atrás dos ídolos, porque eu confiei totalmente em Deus. Eu sabia que era Deus a minha vida e eu abandonei tudo, né? E eu fui com ele, eu me agarrei nele. Falei, não, eu sei, então eu vou deixar tudo para trás. E aqui fala, né, tenho prazer, né, em fazer a vontade do meu Deus e guardo a tua lei no meu coração. O Senhor Deus, na reunião de todo o seu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salva. Tu sabes que eu nunca vou parar de anunciá-lo. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder. E nas reuniões do teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Então, desde pra cá, somente eu e Deus, né? Isso já faz 1 ano, né? Eu e Deus nesse processo. E essa é a história, né? Eu contei assim bem resumido aqui para vocês. Eu vou deixar o meu testemunho, né, do que aconteceu em relação ao carro e à moto para vocês entenderem melhor, né, nesse vídeo para vocês verem, né, tudo que aconteceu. Mas assim, você vê a mão de Deus assim em tudo, né? E agora, né, continuarei pregando a palavra de Deus até, né, que eu vou partir daqui com ele lá nos céus e até que se cumpra a promessa que ele fez na minha vida, porque eu creio. Espero que, né, esse testemunho tenha servido de ajuda para alguém, ou inspiração, ou até mesmo entender as coisas, né? E que a partir desse momento vocês comecem a seguir, né, a minha vida aqui, para vocês entenderem melhor, né? Quero agradecer por você ter ficado até o final, porque foi muito longo, né? Espero que você tenha gostado, né? Eu tentei contar o máximo em detalhes, mas são muitas coisas que eu ainda pulei. Mas espero que você tenha gostado e que, né, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.